Quando a gente fala de protagonistas icônicos da televisão, dois personagens que marcaram épocas são Michael Scofield, o frio e calculista mestre das fugas em Prison Break, e Dexter Morgan, o serial killer mais carismático já construído. Mas quando a gente coloca esses dois personagens lado a lado, quem acaba se sobressaindo? No vídeo de hoje nós vamos acabar com essa discussão e analisar esses dois personagens em alguns critérios bem definidos, como a presença em tela, ou seja, o nível de ameaça de cada um, a motivação deles, que é o porquê deles fazerem o que fazem, os seus feitos, que são os seus atos vilanescos, pra no fim decidir também quem ganharia no X1 uma batalha entre esses dois personagens. É tudo isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Bom, eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Quando a gente fala de presença em tela do Michael Scofield, uma das coisas mais interessantes relacionadas ao personagem vem justamente do contraste que ele tem com o ambiente ao seu redor. Afinal, pensa comigo, ele tá dentro de uma prisão de segurança máxima, cercado de assassinos, traficantes, psicopatas e pessoas que normalmente intimidam pela força ou pela agressividade. Só que o Michael domina a cena de uma forma completamente diferente. Ele não é o cara mais forte dali, nem o mais violento, mas a sua postura calma, o seu jeito extremamente calculista e a sensação de que ele tá sempre vários passos à frente de todo mundo fazem com que toda vez que ele aparece em tela, automaticamente o personagem domina a situação. A presença dele, diferente de vários outros prisioneiros, é bastante única porque vem puramente do intelecto, daquela certeza que nós temos de que por mais desafiador que possa ser um momento, ele vai encontrar uma saída. E eu acho que isso fica ainda mais forte por causa da própria atuação do Wentworth Miller. O Michael quase sempre mantém a mesma expressão fria, o mesmo olhar analítico e aquele jeito contido de observar tudo ao redor e memorizar cada detalhe e informação, usando seu silêncio absoluto como uma das suas maiores estratégias. E claro, também tem toda a questão das tatuagens, que além de transformar o corpo dele meio que numa extensão do seu próprio plano, ajuda a construir muito a presença visual e a autoridade do personagem dentro da série. Já por outro lado, indo pro Dexter, a presença dele é construída de uma forma bem mais sorrateira e desconfortável, e grande parte disso vem da própria atuação do Michael C. Hall, que traz pro personagem um ar de artificialidade proposital, mantendo sempre aqueles seus sorrisos falsos e seu olhar vazio e desconectado de quem tá apenas observando as pessoas ao seu redor e escolhendo a sua próxima vítima. A própria série ajuda a construir essa presença de um jeito muito interessante, porque praticamente tudo é filtrado pela visão dele através daquela sua narração em off. A gente acompanha o mundo pelos pensamentos de um serial killer, então até cenas completamente normais acabam ganhando um peso bem estranho, mas o mais curioso do Dexter nesse critério é esse princípio predatório que o personagem carrega, desde a parte em que ele investiga a vítima e a segue, andando furtivamente pelas sombras e espreitando com uma respiração controlada até atacar pelo ponto cego com a sua clássica seringa. Tudo isso define a presença dele, sabe? E eu diria que o auge absoluto dessa sua ameaça acontece depois desse processo, quando corta para aquela famosa sala do abate, com o Dexter já preparado para assassinar friamente sua vítima. É só o alvo acordar que você entende, cara. Você entende que aquele jogo que o nosso protagonista havia montado já tá praticamente ganho. Mas no fim das contas, embora esse critério seja bastante acirrado, eu acho que em questão de presença em tela, o Michael leva melhor. A motivação do Michael é sem dúvidas uma das coisas mais interessantes do personagem, e muito disso vem por causa que ela está bastante relacionada a esse aspecto de amor, gratidão e lealdade pela sua família, principalmente pelo Lincoln. Afinal, foi o Lincoln que abriu mão da própria vida e se afundou no crime para bancar os estudos do Michael e garantir o futuro dele. Então, quando ele é incriminado injustamente, jogado no corredor da morte, o Scofield se vê na obrigação de fazer qualquer coisa possível só para salvar o irmão. Se a gente para analisar, o Scofield do começo já tinha a vida praticamente feita. Ele era um engenheiro civil bem-sucedido, rico e com um futuro brilhante pela frente. Só que o que ele faz? Decide jogar todo esse futuro no lixo ao assaltar um banco de propósito só para ser mandado para a mesma prisão do irmão. Isso cria um contraste perfeito para a série, porque embora ele sempre passe essa imagem de ser um cara extremamente racional, frio, distante, as suas escolhas são sempre guiadas por uma empatia e por uma humanidade gigantesca, o que faz a gente se
afeiçoar demais pelo personagem. É muito interessante observar como essa necessidade de salvar os outros evolui ao longo da história, começando apenas como uma missão de resgate em Fox River e se transformando nas temporadas seguintes numa responsabilidade de proteger todos ao seu redor, desde sua esposa e seu filho até seus aliados. Porém, quando a gente analisa a motivação do Dexter, as coisas vão para um caminho muito mais perturbador e psicológico de certa forma. Diferente de justiceiros clássicos da cultura pop, o Dexter mata porque ele é um verdadeiro viciado, refém daquilo que ele chama de passageiro sombrio, que na verdade é uma metáfora para sua compulsão assassina originada lá na infância, quando ele viu a própria mãe ser morta e ficou dias sentado numa poça de sangue. Então, meio que o ato dele de assassinar outras pessoas é algo necessário para o personagem, algo que ele precisa fazer para manter a sanidade e continuar funcionando na sociedade. É bem aí que a gente entra no famoso código do Harry, que embora grande parte do público considere esses princípios como heróicos ou baseado em algum senso de justiça pelo fato dele caçar outros criminosos, a grande verdade é que seu pai adotivo só criou essas regras para canalizar os impulsos mais violentos do personagem, ou melhor dizendo, porque sabia que seu filho nunca pararia de matar. Isso acaba gerando um conflito interno muito grande pro personagem, porque o Dexter se vê obrigado a agir como um simples cidadão comum, mesmo sabendo que não é. Eu acho muito interessante como tudo isso explica também a obsessão do personagem por controle, principalmente quando ele captura suas vítimas já naquela sala de plástico. O personagem não precisa fingir ser alguém normal, ele só é quem ele sempre foi. Mas o ponto mais fascinante é perceber como essa motivação evolui com o tempo. Se nas primeiras temporadas ele só quer sobreviver e alimentar o seu vício, com o decorrer da história o passageiro sombrio vai sendo ofuscado por uma necessidade muito maior, que é proteger as pessoas que ama, como a Deborah e o Harrison, e tentar de alguma forma se conectar genuinamente com as pessoas. Então eu acho que aqui não vai ter muita discussão não, viu? Nesse critério o Dexter leva melhor. Feitos absurdos do Michael Scofield são que não faltam, e aqui sinceramente acho que dá pra citar vários deles. Pra começar, tem toda a icônica fuga de Fox River, que eu arrisco dizer ser o maior plano que ele já executou na série inteira. Além de precisar manipular o diretor do presídio com aquela maquete do Taj Mahal, o Michael ainda precisou fazer diversas coisas, como cavar túneis subterrâneos usando misturas químicas, calcular o tempo das rondas e lidar com diversos guardas e detentos. E mesmo assim, com todas essas dificuldades e uma pressão absurda, o cara consegue executar o plano com perfeição. Isso se conecta diretamente com outro feito gigantesco, que é a própria fuga de Sona no Panamá. Mas diferente de Fox River, onde o cara teve meses de preparo para montar um plano super complexo, aqui a situação é bastante diferente, porque meio que o personagem cai de paraquedas lá, tendo poucos dias para bolar uma saída numa penitenciária extremamente mais perigosa. Outro feito que a gente não podia deixar de fora é o embate dele contra o lendário agente Mahoney, onde o Michael consegue manipular perfeitamente um agente de elite do FBI extremamente inteligente e que já tinha descoberto até o significado das suas tatuagens, sem falar também de toda a sua facilidade em enganar agentes federais e organizações inteiras ao longo da série, manipulando investigações, criando identidades falsas e sumindo do radar, culminando no escape bizarro de Odidia, onde ele foge de uma prisão brutal no Iêmen no exato momento em que o país está no meio de uma guerra civil e a cidade sendo tomada por um grupo terrorista. Porém, quando a gente vai pro lado do Dexter, essa batalha fica bem mais acirrada, e nada mais justo do que começar falando de todo o histórico do personagem. Durante toda a série, o Dexter acumulou mais de 135 vítimas confirmadas ao longo da vida, limpando as ruas de Miami de mafiosos e assassinos, sem nunca deixar uma única digital, fio de cabelo ou gota de sangue para trás. A complexidade desse trabalho fica ainda mais bizarra quando a gente lembra que ele executa tudo isso enquanto mantém uma vida dupla impecável, batendo o ponto do trabalho, criando filhos e segurando um casamento. Tudo isso ao mesmo tempo em que usa a estrutura do próprio departamento de polícia como a sua agência de inteligência particular, chegando nas cenas do crime antes dos detetives para fazer o sistema inteiro de fantoche. Se a gente for olhar para os seus embates ao longo dos anos, lá no começo ele já prova do que é capaz ao derrotar o assassino do caminhão de gelo, vencendo um jogo mental extremamente perigoso contra o seu próprio irmão biológico, que era tão letal quanto ele e que estava brincando de gato e rato
contato com os investigadores. Isso sem falar do quão genial ele foi na segunda temporada, quando seu cemitério submarino é descoberto e o Dexter é obrigado a trabalhar junto com a força-tarefa do FBI, que, detalhe, tá caçando ele mesmo, conseguindo desviar todas as provas contra ele pra no fim incriminar o Sargento Doakes, saindo completamente ileso. Só que talvez o seu maior marco como serial killer seja ter rastreado Trinity, um assassino que tava matando pelo país inteiro por mais de 30 anos, sem que o FBI sequer soubesse o seu rosto ou seu nome. Mesmo que isso tenha custado a vida da Rita, o Dexter simplesmente conseguiu derrotar um dos maiores serial killers dos Estados Unidos. Enfim, o Dexter é absurdo nesse critério também, mas eu diria que o Michael ainda acaba ganhando esse ponto por uma leve vantagem. Chegamos então no último critério de todos, o X1 entre esses dois personagens, uma luta final entre Dexter Morgan e Michael Scofield. E eu já adianto logo de cara que aqui não vai ter muita discussão, porque por mais que a gente saiba que o Michael é muito mais inteligente e estrategicamente falando, conseguindo criar planos absurdos e prever diversas situações complexas, todo o conjunto de habilidades do Dexter é muito mais importante para eliminar alguém no confronto direto. Isso porque o Michael é um engenheiro civil genial, mas ele não tem nenhum tipo de treinamento formal de combate. Já o Dexter, além de carregar todo aquele instinto assassino, é treinado em artes marciais. A gente até fica sabendo na série que ele praticou jiu-jitsu avançado na faculdade, justamente para saber como derrubar e imobilizar oponentes que são fisicamente maiores que ele. E fora isso, eu acho que numa situação dessas, o Michael provavelmente acabaria subestimando o Dexter logo de cara, porque ele tá acostumado a enfrentar criminosos normais, agentes do governo, autoridades e outros estrategistas. Mas o nosso analista forense de Miami é um monstro bastante diferente. Ele tem aquele tipo de perfil que, embora não intimida à primeira vista, é extremamente perigoso. Não é à toa que ele já bateu de frente e derrubou inimigos poderosíssimos, desde o seu irmão Brian e o Trinity, até o agente Landy, o Miguel e o próprio Sargento Doakes. E sem falar também que o Dexter desenvolveu um conhecimento muito profundo e prático sobre a anatomia humana para fins criminosos, sabendo calcular perfeitamente todas as fraquezas do corpo para dar o golpe certeiro. Então, mesmo que não fosse uma briga no puro soco a soco, ele tem aquele seu clássico fatality, né? O estilo dele é simplesmente espreitar, esquivar do primeiro golpe do adversário e já cravar aquela seringa direto no pescoço. Então aqui não tem muita conversa não, viu? No exato momento em que os dois entrassem num embate corpo a corpo, o Dexter venceria esse duelo. Como vocês podem ver, no final acabou dando um empate técnico, porque enquanto o Michael ganhou na presença e nos feitos, o Dexter levou a melhor na motivação e no X1. É por isso que a gente vai deixar esse critério de desempate com vocês. Pra você, qual que é o melhor personagem entre os dois? Bom, deixa aí nos comentários e aproveita pra seguir a gente no Insta, que a gente tá começando a postar conteúdo por lá, porque a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu até agora e falou!